Eu quero pregar nesta manhã sobre a libertação do espírito de medo. Aleluia! A libertação do espírito de medo. Amados irmãos, é importante nós compreendermos que em Deus nós fomos chamados para podermos caminhar de acordo com a vontade dele. Aleluia! E quando o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e reconciliou os homens com Deus, isso nos deu espaço de nós podermos andar como filhos de Deus. Conforme estávamos aqui a falar, que o nosso ser filho de Deus deve ser algo que está convicto em nós mesmos. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito de Deus confirma em nós, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, ajude-me nesta manhã, nesta tarde, a se libertar dos meus medos. Esta é a semana de missões, em nome do Senhor Jesus. E eu trago esta mensagem porque entendo no Senhor que existem muitas pessoas que Deus chamou para poder manifestar o seu propósito aqui na terra. Aleluia. Nós não estamos aqui na terra só para vir comer, trabalhar, casar e andar por aí. Nós estamos aqui na terra porque existe um propósito de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém. E é importante que cada um de nós, enquanto andamos aqui na terra, procuremos a todo custo procurar entender qual é o estágio, qual é o status do propósito de Deus em andamento na minha vida. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga: qual é o status? Qual é o status do processo, do andamento, do propósito de Deus sobre a tua vida? Há muitos que estão a deixar o tempo passar em nome do que as pessoas vão dizer. Aleluia. O que o mundo vai dizer? O que os homens vão dizer? Se eu tomar esta posição, ou se eu começar a exercer uma certa atividade, uma certa coisa que Deus te instituiu para que você possa exercer no meio da obra do Senhor, na vida em que nós temos aqui na terra. Amados irmãos, nós todos que estamos aqui fomos chamados para servir a Deus. Amém. Todos fomos chamados para servir a Deus. Não há quem foi chamado para poder vir simplesmente casar e acabar e ir embora. Não há quem foi chamado para simplesmente vir trabalhar, vir conquistar títulos, vir conquistar certificados e depois ir embora. Não. Todos fomos chamados para servir ao Deus Todo-Poderoso, para servir ao nosso Criador. Amém. Tudo que foi criado com o objetivo de servir ao próprio Criador. Já preguei isso aqui uma vez, mas deixe-me repetir por causa do tempo em que nós estamos. Não há ninguém que cria algo para que isto não possa lhe servir. Amém. É perca de tempo se eu decidir levar um tempo criando alguma coisa que amanhã não vai me servir. Estou a perder tempo com aquilo. Amém. Tudo que existe porque de alguma forma está a servir a alguma coisa. O que não serve é jogado para fora. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, criou todos nós para que diante da sua presença nós possamos servir em alguma coisa a Ele. Aleluia. Dentro das nossas casas, tudo que lá existe, de alguma forma, deve trazer algum benefício no seu servir. Qual é a vantagem? Ou seja, o que está a servir para mim isto que está? Aleluia. Não é acumular cheio de coisas dentro de casa. Está
cantantes de qualquer maneira ali, pastas de qualquer maneira ali, coisas que já não servem, que já não te servem em nada, aleluia, deve te servir alguma coisa. E quero aproveitar, em nome do Senhor Jesus, chamar a atenção de todos. Não fique com coisas que não te servem durante muito tempo dentro da sua casa. Amém? Tire para fora. Se é roupa, arranje alguém que vai lhe servir. Então, tudo que existe, de alguma forma, deve nos servir. E eu estava dizendo aqui de outra vez, que existem coisas que pelo seu nível de servir a si mesmo, a tua atenção está totalmente e completamente a essa coisa ali. Amém. Se a tua televisão te serve de facto, todos os dias quando você chega em casa, a primeira coisa que você há de fazer é ver se a televisão está aí ou não. Amém. Quando acorda, vai ver se a televisão está aí ou não. Porque é algo que é importante para ti e serve em alguma coisa. Aleluia. Amados, Deus nos chamou aqui na terra não para virmos passear. Deus nos chamou aqui na terra não para virmos fazer turismo. Deus nos chamou aqui na terra para que de alguma forma possamos lhe servir em algo. Aleluia. Deus não escolhe os capacitados. Escuta bem isso, escuta bem isso. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Os escolhidos, ainda que estejam em qualquer nível e circunstância da vida, não importa, mas quando você é escolhido com Deus, Ele mesmo vai te capacitar para fazer o que Ele quer. Há pessoas que sentem-se incapacitados de servir a Deus por algum motivo. Quem te escolheu tem poder de te capacitar, tem poder de te dar habilidades para que você possa lhe servir. Deus não está à procura de pessoas que já sabem fazer coisas. Aleluia. Nós éramos endemoniados, andávamos aí nos bares ali, a viver com demônios ali, a sofrermos lá fora. Deus nos pegou, éramos pessoas que não prestam na sociedade. Nos levou para a sua presença. Aleluia. Colocou o Espírito dele dentro de nós e passamos a servir a Ele com dedicação. Amém. Então Deus não está à procura dos capacitados. Deus quer capacitar os escolhidos. Existiam pessoas melhores do que Pedro. Existiam pessoas melhores do que apóstolo Paulo. Existiam pessoas. Segundo aos olhos dos homens existiam pessoas. Mas Deus não estava interessado naquilo que eles são capazes de fazer. Deus estava interessado na sua disponibilidade para que Ele pudesse capacitar e eles servissem alguma coisa para Ele. Aleluia. Toda a criação tem que servir o Criador. Toda a criação, toda. Ainda que você seja um palito de dente, você tem que servir alguma coisa. Aleluia. Sabe, estamos a tentar chamar a atenção de Deus usando métodos que não nos ajudam. Há uma forma que você se posiciona em Deus que automaticamente chama a atenção de Deus. Aleluia. Isaías 6, a palavra de Deus diz que Deus, quando falou com Isaías, disse: a quem te enviarei? A quem enviarei? Quer dizer que parece que havia dificuldades em encontrar pessoas para enviar, para que pudessem fazer um trabalho de Deus. Tem que haver disponibilidade para que Deus possa te capacitar. Amados, estamos a interromper propósitos de Deus por conta do medo. O medo está a fazer com que você perca tempo em outras coisas, ao invés de avançar com o teu destino, ao invés de avançar com aquilo que é o teu próprio sonho. A palavra de Deus diz que o espírito que vocês receberam não é um espírito de medo. Não é para que vocês tenham medo, mas é um espírito de poder. Diga: espírito de poder. Para fazer alguma coisa.
Espírito de Deus não está em nós para servir como uma mobília ou um efeito. Espírito de Deus está em nós para exercer a missão que Deus tem para com a tua vida. Espírito de Deus está lá com a responsabilidade de manifestar o propósito de Deus na tua vida. Há muitas pessoas que vão à igreja, mas quando vão à igreja ainda estão possessos, ainda estão presos com o espírito de medo. Ainda temem muitas coisas. Aqui prega-se fé, prega-se a palavra, prega-se um Deus poderoso, mas ainda estão cheios de medo. Ter medo de tudo e de nada. Você tem que se libertar do espírito de medo. A tua vida não é baseada na experiência dos outros. Alguns têm medo de dar passos à frente por conta de uma experiência que alguém teve. Você tem que estar confiante e tem que estar focado naquele que Deus te deu para te capacitar. Você tem que estar disponível para que o Espírito possa exercer a sua função em ti, para que você possa viver de acordo com o propósito dele. Aleluia, aleluia. Não é viver a observar a experiência do que as pessoas passaram, do que os outros tiveram. O medo não acrescenta nada na tua vida. Aleluia. Medo não acrescenta nada. Desde que começou a ter medo, não há nada que aumentou. Os que têm medo estão em trevas. Aleluia. O medo é da noite. Aleluia. Aí naquele canto, ninguém tem medo de aproximar. Mas se anoitecer, alguém vai ter medo de ir aí. O medo pertence às trevas. A palavra de Deus no livro de João 14 diz: não se turbe os vossos corações. Aleluia. Diz: creiam em mim, creiam em Deus. Porque assim que vocês fizerem isso, vocês saberão que estão na luz. E na luz não há que temer. Na luz você não pode ter medo, porque você está na luz. Tudo está claro, tudo está exposto. Vai ter medo mais do que? Mas quando anoitece, quando as trevas aparecem, o medo tende a se levantar. O caminho que você passava à vontade já não passa mais à vontade, porque as trevas estão presentes. A ausência das trevas na tua vida significa que você está sendo livre do medo. Senhor Jesus veio nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: sua maravilhosa luz. Como agora que estamos na sua maravilhosa luz, mas ainda temos medo de coisas? O tempo está a passar, meus amados. Não podemos ter medo. Devemos estar disponíveis para Deus poder nos usar. E quando Deus começa a te usar, a Bíblia diz que todos aqueles que Deus começou a andar com eles, Deus garantiu, certificou que eu estarei contigo. Aonde você for, eu estarei contigo. A luz estará contigo. Como agora vamos começar a ter medo? Diga: o espírito de medo saia de mim, em nome de Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero andar com Deus sem medo. Não, porque fulano de X também usou o mesmo processo e não deu certo. O teu medo está derivado da experiência de alguém. Que Deus você acredita? Que Deus você está a crer? Qual é a tua fé no Deus que anda contigo? Aleluia. A pessoa que você está a tentar buscar se inspirar na experiência dele não crê em Deus, nem anda com Deus. Você anda com o próprio Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim ainda continua a ter medo. Como?
Diga: seja livre do medo para servir ao Senhor. Então, não é o espírito de medo e escravidão que nós recebemos, é o espírito de poder. Diz que não é o espírito de covardia, mas é espírito de poder. Significa que no nosso andar com Deus, o que deve se revelar é poder, é amor, é domínio próprio. Não é medo. Não existe no fruto do Espírito medo. Mas a Bíblia, que é 2 de Timóteo, diz que é poder, paz, quando o Espírito do Senhor está sobre ti. Não é medo. A medo e a fé não combinam. Ou você tem medo ou você tem fé. Não há mistura. Não há, eu tentei acreditar um pouco, depois comecei a dizer: não existe isso. Ou tens medo ou tens fé. Quem tem fé, as obras serão visíveis. Quem tem medo, as obras também serão visíveis. Não andam juntas essas coisas, porque as duas coisas operam no coração do homem. E no coração só pode agir um só. Se é medo que você tem, está em trevas. Mas se é fé, o Espírito está ali para concretizar o que a tua fé está a acreditar. O que você está a crer que Deus é capaz de fazer por meio desta fé. Aleluia, aleluia. Queremos sair daqui com propósitos definidos. Queremos sair daqui a saber o que nós somos em Deus, o que nós podemos fazer em Deus. Aleluia! Por que o Senhor tem que te libertar? Por que o Senhor tem que te curar? Por que o Senhor tem que te promover? Por quê? A sogra de Pedro, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo chegou e curou da enfermidade que ela tinha, diz que no mesmo instante que ela foi curada, passou a servir a eles. O objetivo da nossa liberdade é para servir ao Senhor. Deus limpou você, lavou você, fez de tudo para que você seja útil para Ele. Mas outra hora foi limpado, foi lavado, foi limpo, mas já não quer servir. Diga: sirva ao Senhor. Diga: sirva ao Senhor. Sabe, você tem que chegar ao ponto de dizer que não, ir na igreja só ir na igreja. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E há muita coisa que está à espera dessa decisão você tomar para começar a acontecer. Aleluia. As coisas que Deus quer fazer na tua vida, o que você também tanto quer, isso tudo é para servir juntamente ao Senhor. O desejo de servir e a decisão de fazer alguma coisa é muito importante na tua vida. Aleluia. Então, não recebemos o espírito de medo, de ser medroso. Não, recebemos o espírito de Deus. Recebemos o espírito de poder. Disse: pelo mesmo espírito nós clamamos Abba Pai. Abba Pai. A palavra Abba Pai significa, quer dizer, é uma forma de tratamento que você trata a Deus como se fosse teu pai, mas numa intimidade muito profunda. Aleluia. É como quando teu filho diz: paizinho, meu paizinho. A intimidade é muito profunda. Amém. Então, é o que significa Abba Pai. Disse: pelo Espírito que vocês receberam, vocês clamam Abba Pai. Agora nós clamamos Abba Pai. Esta intimidade com Deus, que você não está a ser útil para Ele, é igual. Porque na intimidade há utilidade. Você serve a mim, eu servo a ti. Amém. Amém. Diga: sirva ao Senhor. Diga: sirva a Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Vale mais o Senhor te encontrar enquanto você está a servir a Ele.
Aleluia. Apóstolo Paulo disse que por causa de eu andar na sombra do Onipotente, disse, até quando estou fraco me sinto forte. Porque enquanto você está na posição servil, enquanto você está a servir a Deus, é a obrigação de Deus criar condições, criar recursos para que você esteja estável, para continuar a servir a Deus com qualidade. Aleluia. E Deus ser glorificado. O problema é que nós queremos essas coisas para que simplesmente possamos andar por aí. Não pode desejar a unção de Deus para você sentar dentro da sua casa, no teu quarto, só começar a sentir arrepios. Não, você tem que desejar que Deus te unja para que você possa fazer alguma coisa. Senhor, me unja, quero te servir. Senhor Jesus, quando parou para poder ler o livro de Isaías 61, disse o quê? Disse, o Senhor me ungiu. Para o quê? Para proclamar, para libertar, para curar, para fazer alguma coisa. Diga, amado, saia do medo, faça alguma coisa. Medo é inimigo da prosperidade. Medo é inimigo do sucesso. Medo é inimigo da paz. Há alguns que têm ideias brilhantes de negócios, mas o medo está a impedir dele dar um passo para começar a prosperar. Mas se o Espírito de Deus está contigo, você não vai ter medo de dar um passo, porque você sabe que o plano que está sobre ti, as ideias que estão a aparecer em ti, é uma inspiração divina para que você possa fazer algo que vai glorificar a Deus. Logo, você não tem necessidade de ter medo. Você vai com toda força, você vai com todo vigor, você vai com toda ousadia em fazer, porque você sabe que o Senhor é